Acabei de fazer o convite aqui agora para a Karine, vamos esperar ela aceitar. Olá, Karine Sérgio, Olá, boa noite. Olá, boa querido. noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Joia. Muito bem. Graças a Deus, tudo bem. É um prazer imenso estar aqui com vocês agora, tá? Desejo aí que seja uma noite, uma live de muito aprendizado, conhecimento para todo o nosso público que está aí nos assistindo. Quero dizer a vocês que é com muita gratidão, tá? Que a gente está aqui agora. Já agradeço a presença de vocês que estão entrando aí agora. Quero dizer que eu sou o Sidney, pedagogo do Instituto João 23, uma ONG sem fins lucrativos, situado aí em Vitória, no Espírito Santo. E quem não conhece o nosso trabalho, eu peço que entre em nossas redes sociais, nos nossos sites, aqui no nosso Instagram mesmo, para conhecer um pouquinho. A gente trabalha dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Ai, Senhor. Nós continuamos com o nosso trabalho bem fortificado para as nossas crianças e adolescentes. Então, para vocês aí, para os nossos apoiadores, para quem quiser apoiar a gente também, a gente tem agora o PayPal, o PicPay, então vocês podem entrar aí nas nossas redes sociais, tá? Que a gente aguarda aí vocês para conhecer um pouquinho a mais do nosso trabalho. Estou aqui agora com a Karine e com o Sérgio, são treinos em PNL, né, Karine e Sérgio? A gente está aqui para falar um pouquinho sobre como deixar mais suave, né? Como deixar um pouco mais tranquilo a nossa relação dentro de casa diante esse distanciamento e isolamento social. Então, aí eu deixo a palavra para vocês. Inicialmente já vai a minha perguntinha. O que é o PNL, né? Isso aí que muita gente tem dúvida. O que é isso? O que é o treino em PNL? Então, boa noite novamente para vocês, viu, Karine e Sérgio? Fiquem à vontade. Obrigada. Sidney, obrigada. É uma honra para a gente poder participar aqui, trocar esse conhecimento. Eu que tive a oportunidade lá atrás de fazer uma live junto com você, foi um papo realmente muito gostoso. E a gente faz isso com muito carinho, né? PNL, quer falar um pouquinho? Eu sempre falo mais do que... Mas nós somos trainers em PNL. PNL é programação neurolinguística. A PNL é uma ciência que ela nos ajuda nas relações, entender as relações e talvez, se eu pudesse resumir, eu diria que é para tornar as relações mais leves. As relações com o outro e a nossa relação conosco. Então, a PNL, que a gente vai observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e reprogramar aquilo que a gente está acostumado a ir viver no piloto automático. A PNL tem diversas técnicas aí que nos auxilia para a gente ressignificar, olhar de uma forma diferente aí para as relações interpessoais, enfim, é isso. Quer completar? Não, ela foi desenvolvida por Grinder e por Blender, né, que são dois estudiosos nessa área muitos anos atrás, e são psicólogos com formação nessa área, e estudaram o poder da palavra, como a gente sente o que a gente fala. Não só isso, como a gente tem programado em nossa mente já aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, como isso virou uma rotina. Né? E o quanto essa rotina pode ser útil e o quanto essa rotina pode prejudicar também a nossa vida. Exatamente. Você consegue ouvir a gente bem, Sidney? Que eu vi que deu uma travada. Deu, mas está tudo certo agora, tudo ótimo. Ok. Agradeço vocês aí pela explicação, pelo esclarecimento sobre o PNL, né? Creio que a gente vai falar um pouquinho dessas técnicas hoje, conversar um pouquinho disso aí, como tornar saudáveis esses relacionamentos. E eu já venho também trazendo aí umas informações pertinentes para a gente dar início à nossa temática, né? A gente percebeu que na China que começou o coronavírus, o Covid-19, né?
E hoje nós já percebemos aí que teve um número muito grande de divórcios lá, né? O porquê que vocês consideram isso diante dessa convivência agora dentro de casa, que os ânimos estão um pouco exaltados, os sentimentos, as emoções? Como que isso está acontecendo para todo mundo administrar? Isso justifica esses divórcios? Então, Sidney, o que que acontece? Primeiro, a gente não aprendeu, desde pequeno, a gente não aprende a gerenciar as emoções. No geral, a gente não aprendeu. Muitas vezes, uma mãe, quando fala para o filho assim, para de chorar, engole o choro, ela está reprimindo a emoção. Você não deve ser dessa geração, mas a minha geração viveu muito isso. Essa coisa do fica quieto, menino não chora, sabe? Então a gente, inicialmente, é isso, a gente não aprendeu. E a partir disso, quando eu não sei lidar gerenciar as minhas emoções, elas me gerenciam. Sim, Elas tomam conta de mim, se eu não entendo o que está acontecendo. E aí você imagina, dentro de uma casa onde moram dois, três, quatro, se cada um que não souber entender como é que gerencia suas próprias emoções, que elas têm poder sobre a tristeza, sobre a ansiedade, sobre a raiva, que elas têm esse poder. Imagina quatro pessoas morando debaixo do mesmo teto, e cada uma sendo um cavalo selvagem diferente. Porque sim. é meio que isso, né? A gente, quando não entende e não gerencia as nossas emoções dominam a gente. E a gente vive igual um cavalo selvagem, sem Vai para onde? pensar, exatamente, E sabe? nesse período de pandemia, o que está acontecendo? As pessoas perderam a rotina, né? E está criando uma nova rotina dentro dos lares. E às vezes uma rotina está totalmente desorganizada. Então suas emoções estão afloradas. Quem é dono do lar, quando sente invadido o seu espaço, com todo mundo, sem parar, sujando aquilo, mexendo em tudo, e nada consegue ficar no lugar, se ela não tem esse controle dessas emoções, é uma das pessoas primeiras a explodir, né? Por outro Sim. lado, a pessoa que está vindo, que está entrando nesse espaço fora do horário dela, que seria um invasor, na teoria se falando, ela também se sente assim, a casa também é minha, o lugar também é meu, e quer também impor o seu lugar. E quando todo mundo quer impor algum lugar, E aí a comunicação, aí as é pessoas estão tenso. falando grego. Porque cada um, né, pensa, cada um tomando conta de si e tentando tomar conta do todo, acontecendo lá fora, né, fora do lar, é uma tragédia, né? O mundo está vivendo, a pandemia é uma tragédia. As pessoas aí elas já estão com os nervos à flor da pele por conta do medo, da ansiedade, de não saber, da inconstância da economia. E aí, quando chega dentro de casa, é filho fazendo aula online, é marido trabalhando em home office. Isso quando, Tá né, trabalhando. quando está trabalhando, porque eu vi hoje uma estatística, o Sebrae que passou, que tem 29% da população zerou completamente os seus recebimentos. Perderam, Sim. 29% é muita gente, né? Então, assim, é, 77% das empresas já perderam muito faturamento. Então, imagina, tudo isso Ao acontecendo, mesmo tempo. ao mesmo tempo, as pessoas dentro de casa, a palavra gentileza foi atropelada, a palavra amor saiu correndo para baixo da cama. E aí o que restou nisso tudo foi muito medo, muita ansiedade e uma falta de gerenciamento. E aí não tem jeito, assim, as pessoas elas acabam chegando no ponto da a falta de paciência mesmo com o outro e não quer mais nem tentar.
Mas, na verdade, o término da relação só vai trazer mais problema, né? A maioria das Sim. vezes. Porque já tem tanta coisa Eu para posso, resolver que não resolveu, sabe? e assim, né, é um fugir que na verdade a gente não tem essa oportunidade agora no momento, né? Talvez não é o melhor remédio, nem a melhor escolha em si. É o refletir e buscar entender um pouco a necessidade do meu companheiro, da minha companheira, entender o que está acontecendo ali para conseguir gerar essas emoções que vocês tanto falam. Mas eu posso considerar que, de fato, para readaptar e ressignificar esse momento de isolamento e distanciamento social, não é uma tarefa fácil, correto? Não. Não. É muito, muito menos fácil. Sim. Porque Porque a é um gente... momento que a gente nunca viveu, né? Já está sendo a primeira vez praticamente de todo mundo, de fato, né? Então é algo que às vezes a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, antes tinha algumas perguntinhas, né? Será que existe uma fórmula, uma mágica para isso? Para eu melhorar de fato o meu relacionamento dentro de casa, com meu companheiro, com minha companheira, com os meus filhos? Tem essa fórmula, Karen e Sérgio, ou não? Aí tem essas técnicas de fato. O que Eu vocês queria me pegar diriam sobre isso? uma fala sua anterior um pouquinho. Assim, nós estamos vivendo uma coisa nova, mas nós temos todos os recursos para viver qualquer coisa. As nossas emoções Ótimo. já passou por todos esses problemas. Não passou por esse problema, mas já passou por problemas que assim, já estão guardados em nós. Como atuar com as nossas emoções num estado como esse, né? A pandemia é nova, a quarentena é nova, mas as nossas emoções já estão preparadas para passar por isso. Nós temos condição intelectual, racional e emocional para superá-las. Basta a gente começar a encaixar os detalhes. E uma das palavras que você falou que é fantástico é ressignificar. Dar um novo sentido ao que nós estamos passando, né? Hoje nós estamos vendo muitas notícias ruins. E isso causa um estresse total. E isso pode ser uma das coisas que a gente pode começar a trabalhar. Quando o Sérgio fala, nós temos todos os recursos, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não fiz PNL, eu não vou saber. E não é recurso financeiro, né? Não é o recurso. Primeiro, assim, quem tem a oportunidade de estar aqui assistindo, conversando, ouvindo, né, o debate, acaba que pega informações que são preciosas. Uma informação preciosa que, embora as pessoas ainda não saibam por onde começar, as pessoas não saibam exatamente como é que faz para gerenciar as emoções, eu gosto de dizer que a primeira coisa é a gente entender que estamos todos na mesma tempestade. Às vezes a gente não está no mesmo barco, mas nós estamos na mesma tempestade. Então, a gente parando para entender isso, parece uma coisa boba. Mas o fato de eu parar e observar que, ao estar na mesma tempestade, os outros que estão dividindo a casa comigo, eles também estão sentindo, eles estão passando as mesmas coisas. A intensidade pode ser diferente, mas estamos todos na mesma tempestade. Então, o medo é um sentimento que ele está reinando. Ele não está reinando dentro do meu coração. Ele não está reinando na minha casa. Ele está reinando no estado, no país, no mundo. Então, isso é algo que estamos todos na mesma tempestade. Então, o fato de a gente trazer à consciência essa informação que pode parecer besta, a gente começa a colocar a nossa lente de compaixão para com o outro. E aí parece que as coisas começam a clarear. É como se você precisasse usar óculos, quando você coloca o óculos, você dá uma clareada naquilo que você está enxergando. E aí a consciência, a gente inclusive fala isso no nosso livro. Primeiro passo para ajustar, qualquer situação que a gente precisa ajustar, é tomar consciência de que algo precisa ser feito. Porque se a gente continuar do jeito que está, nós vamos ter o mesmo resultado.
Sim. É interessante a fala de vocês, principalmente que o Sérgio trouxe, né? Que a gente está preparado para isso. As nossas emoções, né? Tá preparada, por mais que seja uma novidade para todo mundo. E a minha pergunta é: o fato da gente estar preparado isso difere das nossas situações econômicas, correto? Então, assim, para a gente deixar claro para os nossos telespectadores que estão aqui, não interessa a minha condição financeira, minha condição econômica, a gente consegue passar por isso gerenciando as nossas emoções, correto? Exatamente. Porque o que que acontece, Sidney? A gente tem, a gente precisa entender que nós temos domínio sobre as nossas emoções. Quando a gente entende, independente do que a gente esteja passando, independente da situação financeira, independente de cor, raça, nós temos domínio sobre as nossas emoções. E a gente tem todos os dias uma escolha. Nós temos escolha. A gente não pode ser que a gente não tenha escolhido perder o emprego, mas a gente tem a escolha de desesperar, ficar maluco, desesperar, ou se acalmar e começar a pensar quais são as possibilidades. São as escolhas. E aí, todo dia a gente tem escolhas. Ah, mas Karine, a vida vai ficar muito difícil se eu não tiver o recebimento lá. Ok, mas a gente tem uma escolha. O que que eu vou fazer se eu desesperar? Se eu enlouquecer, se eu começar a brigar com o marido dentro de casa, se eu começar a bater no filho, porque eu ter que descontar, isso não vai me trazer um emprego de volta. Isso não vai trazer renda para minha casa. Então, eu posso escolher outra coisa. O que que eu posso escolher? Começar a pensar nas possibilidades. Colocar a cabeça para funcionar, quais são as possibilidades. E eu tô vendo, eu tô enxergando, e pessoas à minha volta, pessoas conhecidas, eu tô achando lindo umas coisas que eu tô vendo. Pessoas que perderam completamente a renda, descobrindo uma forma. Redescobrindo. Sabe? Eu tenho pessoas que começaram a falar, Karine, eu comecei a vender, fazer bolo para vender, fazer doce para vender, e eu estou conseguindo. E, assim, a pessoa trabalhava no escritório, não tinha nada a ver com esse trabalho. Só que ela não desesperou. Na hora, a gente não tem jeito, a gente leva um susto. Mas ela entendeu, ela falou, peraí, calma. Ela inclusive relatou isso para mim. Nossa, a Karine falou que eu tenho uma escolha. Peraí, o que eu vou escolher? E a gente tem a escolha. A escolha de desesperar ou a escolha de procurar uma solução. Tem uma frase, Sidney, que a gente aplica muito nos treinamentos e dentro da nossa casa. É que o problema não é o problema. Não sei se você já ouviu essa frase. O problema não é o problema. O problema é como você se porta diante do problema. Porque nesse momento agora todos têm problema. Mas se você gerenciar suas emoções diante desse problema, você vai ver que você consegue gerar novas possibilidades. Né? Algumas pessoas não vão conseguir fazer isso com certa facilidade, então elas vão ficar patinando, pensando somente no problema. Então o objetivo agora é pensar na solução do problema, e não no problema em si. Quando você tem um processo mental que você procura solucionar o problema, parar de reclamar e solucionar, o que eu vou fazer daqui para frente e ir em busca disso mesmo. E parar de lamentar. Porque o lamento ele não vai tirar você do problema. Mas a sua ação vai conseguir fazer isso daí. Okay. E aí depende. Sim. E é bom você trazer essa fala, porque depende, igual a gente comentou, dessa situação financeira, do que a gente está passando, se eu preciso comer, se eu preciso colocar comida dentro da minha casa, eu tenho que repensar, parar de lamentar um pouquinho, qual é a chance que eu tenho? Ou é pedir uma ajuda, o que eu posso recriar, o que eu posso inovar, né? E nisso a gente entende também que é esse complicado de gerenciar essas emoções. E a minha pergunta para vocês é, como marido, como pai, eu consigo gerenciar essas emoções dentro do meu convívio familiar, tá? Tanto com a minha esposa, tanto também com a minha companheira para comigo, e tanto com os meus filhos também, diante de tanta informação da minha vida pessoal e diante da informação que a gente tem das mídias,
que toda hora é um assunto novo, é uma troca nova, é um governo novo, é uma troca disso, é morte. Então, a gente tem muitas informações que ligam e interferem diretamente nas nossas emoções. Qual que é o conselho de vocês? O que eu posso fazer para conseguir respirar, acalmar e ter, de fato, esse convívio mais harmonioso? Isso é muito importante você estar citando esse assunto no sentido das mídias, né? Uma coisa simples, Cid, simples, que nós fizemos aqui em casa, foi eliminar a maioria das mídias. Assim, parar de ver as notícias em excesso que são ruins, né? Porque hoje você tem vários canais, e todos os canais que você abre, a maioria deles está expressando alguma coisa ruim, né? Pouquíssimos falam de coisas boas. Então você já vive num estresse constante. Você já está de quarentena, você está em casa, sua família está preso, e ainda você começa a receber notícias e mais notícias, na maioria das vezes de quem ou faleceu ou dos desastres que estão acontecendo, né? Aí é uma briga de governo, que às vezes acontece uma briga dentro do lar, um concordando com um, o outro não concordando com o governo. Então a gente fez essa opção, tipo assim, eliminou esse tipo de canal que faz um desserviço à sociedade. Porque a gente tem muito fake, a gente tem muita confusão, a gente tem muito problema, então a gente eliminou esses canais. Só o fato de ter eliminado um pouco desses canais de recebimento dessas informações, você já diminui o estresse. É muito complicado você viver sob tensão. É como se você tivesse com a adrenalina ali, a flor da pele o tempo todo. Se você resolve assistir todos os noticiários, assistir todas as estatísticas, e aí nesse momento, o nosso pensamento, nossa mente, ela é algo muito fértil. Quando você começa a assistir, principalmente nessa doença específica, que ela é desesperadora quando você pensa que a fase final a pessoa não consegue respirar, essa história de respiradores, quem está assistindo isso o tempo todo é capaz que começa a projetar e é capaz de sentir falta de ar. Sintomatizar começa o problema. A sintomatizar. E aí, se já tinha uma preocupação verdadeira, legítima, esse excesso que a mídia tem feito, e sinceramente, Sidney, eu vejo isso com um olhar, eu vejo como uma forma muito covarde, sabe, né? de mostrar isso. Eu sei que a mídia está fazendo o papel dela, mas eu sou formada em comunicação social e eu fico bem nervosa quando eu vejo, porque acaba que o desserviço ele é muito maior. E as pessoas querem falar de números, não é isso que vai fazer com que as pessoas tenham consciência. Na verdade, isso vai desestruturar cada vez mais os lares e as pessoas que têm menos conhecimento, porque elas vão acreditando em qualquer coisa. Tudo é muito fake, parece. As pessoas vão acreditando. E aí as outras recebem mensagens que não checam e aí dissemina. Enfim, nós estamos na pandemia da comunicação. Essa comunicação que a gente chama de infodemia. Essa infodemia, essa enxurrada de informações, ela adoece tanto quanto o vírus. Ela adoece tanto quanto. Então, se a gente quer estar saudável, a gente precisa cuidar da nossa sanidade mental. E cuidar da sanidade mental, o primeiro passo é escolher um órgão, um lugar para você buscar informação, caso seja extremamente necessário. Porque o que eu, Karine, uma dona de casa, preciso saber da estatística? Eu preciso saber que eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu preciso saber que eu tenho que não sair de casa para proteger as pessoas do grupo de risco, eu preciso usar máscara, porque é uma forma de
diminuir, reduzir 70% da contaminação, eu preciso lavar as mãos, eu preciso usar o álcool em gel, mas para que eu preciso saber das estatísticas? Karine, você está propondo que eu seja um alienado? Nesse momento eu estou. Nesse momento eu estou pela nossa sanidade mental. Porque aí as pessoas entram num loop louco e a gente tem acompanhado famílias que têm idosos, têm jovens, e aí virou uma confusão porque o idoso quer sair, o jovem quer que fica, aí começa a brigar por conta da política, porque a política lá do governo federal não entra num acordo, e aí está todo mundo brigando, trazendo os problemas para dentro de casa, enquanto deveriam estar cuidando um do outro para dizer, olha, vamos viver o dia de hoje, vamos viver o dia de hoje, vamos ver quais são, o que a gente pode ter de soluções na nossa vida, como que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação. Não é ficar cada um assistindo um programa diferente, trazendo um número novo. Ah, Manaus tinha pedra no caixão. Não, não tem pedra no caixão, era gente mesmo. Não, não era gente, era, sabe? Então, quando a gente fecha esse canal, a gente começa a tomar de novo a nossa sanidade mental aqui para a rédea. Ô Cid, tem uma brincadeira que a gente faz na programação neurolinguística, só para entender, as pessoas estão estudando entender. Se a gente fechar os olhos agora, imaginar que você está chupando um limão com sal. Se você imaginar isso aí, que você está espremendo aquele limão bem azedo na boca com sal, ou uma carambola, um cajá, ou uma manga com sal, muitas das pessoas já salivaram. Só de pensar, né? E quando a gente assiste um programa que nos causa medo, é isso que acontece com a gente. Nessa química de medo e começa a sentir no corpo. E vai começar a sintomatizar talvez a falta de ar, né? Talvez taquicardia, talvez a perder até o paladar, como se tivesse um coronavírus. Sem contar do nível de estresse que vai estar a 1000 por hora, então qualquer coisa que você falar com a pessoa que já está estressada, ela vai explodir. Então, um desserviço agora são as mídias em excesso, então a melhor coisa é reduzir esse número de informação. Seria assim, a melhor dica. Muito legal que vocês aí enfatizaram a respeito das informações, dessas interferências que a gente tem dentro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E uma outra perguntinha para a gente aí dar continuidade. O modo como eu falo com o próximo de fato, né? Ele também interfere totalmente na minha emoção de fala e na emoção, no sentimento de quem recebe. Correto isso? Sim. Como eu me comportar diante dessa comunicação não violenta? Como eu entender, eu respirar de fato o momento do outro que está irritado, que não entendeu um pouquinho da minha relação, da minha atitude agora dentro de casa, né? Que agora uma louça mal lavada, uma louça que não foi lavada no horário que eu tinha da rotina anterior, é uma explosão. Então, assim, como que eu consigo gerenciar a minha emoção através dessa fala? Com o próximo, com o meu companheiro e mais, com o meu filho também dentro de casa, né? A gente não pode esquecer dos nossos pequenos aí, que também, sem desmerecer de maneira alguma, mas é um desafio para todos nós que somos pais, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer sobre a forma de falar é a gente usar um pouco da empatia, né? Como será que a gente se perguntar, a forma que eu estou lidando, falando com o outro, é a forma que eu gostaria de ser chamado a atenção, de ser tratado, de ser acionado dentro de casa? Então, a primeira coisa assim, é a gente observar isso. É claro que não são todas as pessoas da família que têm acesso a essa informação que a gente está conversando aqui. Mas aqueles que têm acesso, quando a gente tomou consciência de que todos estamos na mesma tempestade e ajusta a nossa lente, a gente tem condição de olhar para o outro com maior compaixão. Quando a gente olha para o outro com compaixão, naturalmente ele baixa esse grau da briga, porque você consegue olhar para o outro com compaixão, e aí é a hora que você começa a se ouvir mais e se perguntar, será que esse jeito aqui
eu vou conseguir ser entendido? Porque alguém precisa levantar a bandeira branca dentro de casa. Alguém precisa ser o transmissor da boa nova, assim, o transmissor da boa notícia. Então, o que a gente precisa fazer? Que comece em nós. Que comece em nós a mudança que a gente quer ver no outro. Então, assim, a criança que está levada, a criança que está correndo, a criança, ela tá desesperada também. Ela tá vendo coisas acontecerem, mas ela não entende muito bem. Então, ela vai correr, ela vai fazer bagunça, sabe? Eu fico pensando que quando um pai e uma mãe entendem que aquela criança também está sofrendo o mesmo medo, só que a diferença é que ela não sabe. Menos maturidade, né? Ela não tem maturidade. Aí o pai e a mãe que abaixa para conversar com essa criança fala, filho, vamos fazer tal coisa junto. Olha só, vamos catar os brinquedos, porque está no meio da casa. É diferente do que a gente fala, menino, deixou o brinquedo jogado dentro de casa. Então tem que começar em nós. Porque não adianta a gente fazer uma reunião de família, sabe, Sidney? E falar, gente, a partir de hoje, vamos todos ser mais... vamos usar de mais empatia, vamos usar a comunicação não violenta. Não é assim que acontece. A gente não convence o outro de uma forma cognitiva. A gente convence o outro de uma forma emocional. Então, é a gente fazendo. É a gente fazer a nossa parte, é a gente diminuindo o tom de voz, diminuindo a velocidade da voz. É diferente. Você pode trocar uma reclamação por um pedido. Ao invés de chegar para a filha adolescente e falar assim, pô, você deixou a louça na pia, não lavou. É uma reclamação. Mas você pode trocar por um pedido. Pode chegar e falar, filha, eu vi que você deixou a louça, porque você deve estar estudando. Será que você pode lavar para mim logo mais? Sabe? A gente trocar a reclamação pelo pedido, diminuir o tom de voz, diminuir a velocidade da voz, que aquele que está do seu lado, aquele que está acostumado a ver você falando alto, falando rápido, vai parar para te dar atenção, porque algo está diferente nessa comunicação. Então tem que começar por nós. Quer complementar? Só a questão também de você, as palavras que você está usando. Diminui um pouco as palavras agressivas, porque cada palavra é carregada de uma emoção, né? Sim. Cada palavra é carregada de uma emoção, de uma imagem, de uma sensação, de um sentimento. Tenta trazer palavras para o seu dia a dia, palavras que tragam conforto e que diminuem a pressão que você tem sentido nessa pandemia, nessa quarentena. Então, isso já vai ajudar você a receber algumas informações que poderiam vir mais sobrecarregadas para você. Você começa a controlar também, porque você também já está num grau de estresse mais leve, mais suave. Eu costumo dizer que é interessante também a gente expor o nosso sentimento para as pessoas que estão no nosso convívio familiar, né? Desde os nossos filhos, crianças, pequenas, indifere a idade. Expor o que me deixa triste, se a vasilha, se a louça me deixa irritado, expor também o que me deixa irritado. E que a gente precisa ter uma rotina saudável, que todo mundo se entenda através da necessidade do outro. Se eu não entender, se eu não falar de fato para minha companheira, para o meu companheiro, que aquilo me deixa triste, irritado ou bravo, a gente vai continuar fazendo essa prática sempre, porque eu não falei e ele não vai ter o poder de adivinhar, né? E eu também costumo dizer que às vezes a gente ficar reclamando muito, trazendo questionamentos, a gente pode promover o pensar junto, através dos nossos sentimentos mesmo. Não é? A gente chegar perto dele e falar, olha, Karen, olha, Sérgio, não achei legal, a vasilha tá ali já tem um dia, impossibilita de eu cozinhar, eu fico irritado, eu fico bravo. Como que a gente vai solucionar isso? Não é mesmo? Então, eu costumo dizer também que a gente tem um pouquinho desses lados dentro dos nossos sentimentos, além das falas e das emoções, expor. Porque aquilo que fica guardado em mim é meu. Como que o próximo vai entender e vai saber? Principalmente numa família, né? Se a gente trabalhava tanto, trabalha 8 horas por dia, 12 horas por dia, né? O tempo todo, a gente já tem um espaço para dormir, então eu não entendia muito o sentimento do próximo, só entendia o sentimento que ele tinha pelo emprego. Não é mesmo? Quando ele chegava em casa irritado, porque foi um dia bom ou um dia ruim. Hoje já tem que entender esses sentimentos dentro e junto, em conjunto.
né? Já não é mais espanado para o mundo. E uma outra questão também que eu trago para vocês é o nosso momento, né? Para a gente gerenciar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Eu preciso de um momento próprio para mim. Indifere se eu tenho uma casa com 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Indifere se eu só tenho uma casa conjugada com uma cozinha, com um terreiro. Eu não preciso do meu próprio tempo para me revitalizar as minhas energias, para ter também o meu autocuidado. Saber o que eu, como cisne, eu gosto, se eu quero subir a minha autoestima, se eu gosto de arrumar, se eu quero agradar também um pouco mais a minha esposa, o meu esposo, não é? Essas boas atitudes e esse momento para mim só também faz uma diferença no meu convívio familiar. Então, e eu costumo dizer que quando a família se reúne, Sidney, para tomar algumas decisões, isso é um momento muito rico. Não é momento de discutir relação, não é momento de lavar roupa suja para dizer que está aborrecido, mas é momento de propor como que vai ser a rotina, como é que vai ser. E nesse bate-papo, as pessoas terem a liberdade de dizerem como que elas querem ser tratadas, como que elas querem, o que elas precisam, por exemplo, de um período sozinhas, porque naquele momento ali que democratiza, né, a informação, de falar, gente, olha só, a gente é família, e estou falando para vocês algo que aconteceu aqui em casa, tá? A gente sentou com os meninos e falou, olha só, a gente precisa resolver umas coisas. Como é que a gente vai fazer? Porque nos primeiros dias da pandemia, foi muito comum a gente assistir série, né? As pessoas ficarem vendo televisão até mais tarde, vendo um filme, vendo o que teve, Netflix liberou filmes, enfim. Só que isso deu para fazer no primeiro fim de semana. Eu estou observando que tem famílias que estão nesse ritmo. Até hoje. Né? Até hoje, assim, dormindo muito tarde, acordando muito tarde, porque está acontecendo, assim, a vida está parada para algumas pessoas. Mas, assim, nós sentamos com a família e falamos, olha, a gente precisa se organizar. Então, a gente precisa acordar no horário correto, dormir no horário correto. Não é para a gente ser general. É porque assim, dessa forma, e inclusive eu falei isso, eu tenho necessidade de ver as coisas organizadas. Quando eu não vejo as coisas organizadas, me estressa. Então, como nós vamos fazer? E aí, você joga para a mesa a proposta, né? Como? E aí deixar os filhos falar, mãe, então assim, deixa que eu tomo conta disso aqui, o outro vai, eu vou tomar conta disso aqui, ok, então vocês tomam conta. E aí, a gente poder... Eu ouvi da minha filha falar, mãe, você está estressada? Eu falei, mas eu não estou estressada. Você está estressada, você está falando assim. Aí eu fui ver, eu estava estressada. Até então, eu não tinha percebido. Porque eu estava no estresse também, eu sou gente, né? Eu fui abatida por isso também. E quando a minha filha falou, mãe, você está estressada? Eu falei, ela não tem culpa do medo que eu estou sentindo. Então, a gente começou a respirar e falou, vamos devagar, vamos com calma e vamos manter a nossa rotina. E aí, a hora que eu falo, que um ou outro vai falar assim, olha, eu preciso ficar sozinho agora. Eu queria só que vocês respeitassem isso, porque eu vou ter necessidade de estar sozinho. E aí o outro vai entendendo, né? À medida que a gente fala. Porque se a gente quiser que as pessoas adivinhem que a gente precisa estar sozinho, aí é demais. E uma das coisas que a gente criou, Sidney, em casa, só para concluir o pensamento da Karine, além disso, nós criamos um dia para parar a família e fazer agradecimento. O que aconteceu nessa semana de bom? Né? E a gente viu que, começa a reparar que várias coisas pequenas aconteceram de bom. Porque senão a gente só vê o que aconteceu de ruim. Então, se o que tem acontecido de bom? Nem que seja ninguém adoeceu. Né? Da família ninguém pegou coronavírus, ou da família ninguém ficou desempregado, ou da família alguém está trabalhando. O que tem de bom ainda? Pensar nisso que tem de bom faz uma diferença muito grande. Não dá para explicar a questão do agradecimento aqui, mas é uma coisa fantástica que traz a memória das esperanças a gente, né? Traz um conforto e traz uma ação química dentro da gente que traz um relaxamento aí, que ajuda muito nesse momento de quarentena. Vocês trocaram em 3 pontos que me chamaram muita atenção.
Primeiro, o fato da gente ter que ter esse tempo para ficar sozinho mesmo, né? O fato da gente trazer coisas boas para nossa vida nesse momento. E quando a gente achar que perdeu essas esperanças, ou que se tem muito algo bom, o que eu posso fazer para o meu vizinho para ajudar ele nesse momento, se eu sei das dificuldades dele? Não é? Se eu sei, às vezes, que ele está passando por uma dificuldade por alimento dentro de casa, como eu posso ajudar, como eu posso divulgar no meu bairro para que ajude esse vizinho em si. Então, assim, são coisas importantes que a gente possa pensar e fazer o bem a todo momento também, né? São coisas aí que a gente pode pensar para estar propagando isso. A outra questão que que eu peguei também da fala da Vocês estão conseguindo me ver direitinho aí? O som que diminuiu, mas você me ouve bem? Deixa eu só aumentar um pouquinho. Aí. Aconteceu algum barulhinho aí, o som diminuiu. Mas isso. Você está ouvindo a gente bem? Agora deu. Me escutam todo mundo? Tudo ok? E a outra questão é que a Karine colocou aqui, eu sou humana, eu vou estar irritada e estressada às vezes. Não tem como, de fato, eu gerenciar a minha emoção o tempo todo numa linha totalmente correta, certinha, porque o que a gente fala aqui não é que a gente está falando como se fosse fácil de fazer de fato, né, Karine e Sérgio? Não é uma coisa que, amanhã eu vou fazer e vou ser assim. Requer o quê? Uma atenção, requer uma persistência, não é? Requer também eu querer isso no meu dia a dia. E de fato, né? E observar. E de fato, se naquele dia eu não conseguir, que me caiba a reflexão no final do dia. Para entender o próximo, entender que aquele momento pode acontecer e que o meu companheiro ou companheira vai entender, tem que entender um pouquinho esse momento meu também, né? A gente poder... nunca é demais, Sidney, a gente pedir perdão. Nunca é demais a gente chegar para o outro e falar assim, olha, me excedi. Não precisava ter falado assim com você. Esse tipo de relacionamento, ele acaba sendo fortalecido. Quando a gente tem essa observação e percebe que errou, percebe que fez feio, a gente não tem que ser perfeito. E aí a notícia ruim disso é que a gente nunca vai ser perfeito. Nós não seremos. Mas o fato da gente estar... O gerenciamento de emoção, a gente não vira uma ameba, a gente não vira uma planta, fica... Não. A gente vai gerenciar a emoção, é a gente sentir a emoção e entender que a gente pode controlar. Muitas vezes, a gente não vai ter conseguido segurar a língua. Porque você fala, mas entendendo o que está acontecendo, você volta e fala, olha aqui, eu não queria dizer isso. Eu falei, você me perdoa, não era isso que eu queria. Porque a gente vai o tempo todo, a gente precisa o tempo todo ser melhor do que nós fomos no dia anterior. Né? Então, eu penso que nosso desafio é eu ser melhor hoje do que eu fui ontem. Com esse olhar, né, eu vou conseguindo, né, devagarzinho colocando as coisas em ordem, eu vou tendo clareza nas coisas que eu falo, eu passo a trocar a minha reclamação por um pedido, eu passo a dizer aquilo que eu estou sentindo, sem querer que o outro adivinhe, porque o outro não vai adivinhar, porque o que está dentro da minha cabeça, do meu coração, o outro não tem acesso. E aí eu vou diminuindo o ritmo da minha fala, vou diminuindo a força da minha voz para trazer, sabe, porque isso também acalma. E aí eu vou sendo um dia de cada vez, mas sempre observando, me comparando com o que eu fui ontem. Que aí eu vou crescendo passo a passo, e aí a gente vai melhorando como pessoa. E acaba despertando em nós o que você falou, olhar a necessidade daquele que está ao lado. Porque nós estamos na mesma tempestade. Tem pessoas que estão num barco que está furado. Se o meu tem um motorzinho, eu posso, de alguma forma, eu sempre vou poder ajudá-lo. A gente sempre vai ter alguém para a gente ajudar. É impressionante. E como faz isso? Tem algumas pessoas que estão falando do som. Então, eu queria ver nos comentários se vocês escutam a gente mesmo normalmente.
Eu acho que o nosso também. O meu som tá baixo? Tá bem baixo. Melhorou Na verdade, agora? deu um barulhinho e o som foi diminuindo. Mas Então, tá Eu ok. consigo te ouvir porque eu tô mais pertinho aqui. Eu não sei se as pessoas estão conseguindo ouvir a gente. Pode ter sido algum bug aí do Instagram, né? O Aliás, ao tem tido vivo, né? muitos Essas bugs, coisas né? sempre acontecem mesmo. É. Agora, um conselho para os pais, né, de fato aí, que estão aí vendo a gente. A gente sabe que agora a gente tem atividades para as crianças serem feitas dentro de casa, algumas outras estão sendo online em si. Então, de fato, às vezes as crianças precisam de uma atenção. Mas é um conselho como pedagogo que eu dou também para esses pais nesse momento. As crianças, adolescentes, hoje no Instituto a gente atende de 7 a 17 anos, mas a gente tem os irmãos também, né, que são um pouquinho menores de idade e tudo mais. Eles precisam entender que eles também têm uma rotina. E além da rotina, é que eles também têm um horário para que façam isso sozinhos, né? Então, um conselho para os pais, para os responsáveis, é que deixe o seu filho fazer a atividade sozinho, combine com ele, quando tiver de fato a dúvida, né, ter a dúvida, peça o apoio, mas que agora, nesse momento também, ele precisa disso. Por quê? Como os nossos professores aí, tá todo mundo em casa, eles precisam entender que os pais eles vão estar apoiando, e não é o professor em si. Então a gente tem que estabelecer esses acordos dentro de casa também. Porque às vezes o simples fato do filho ficar lá puxando, mãe, eu não consigo, ou mãe, eu preciso fazer, ou mãe, é isso aqui, pode ser a faísca para que a minha emoção se desequilibre por inteiro, correto? A rotina ela é muito saudável para o cérebro, né? A rotina o nosso cérebro, ele tem sede de rotinas. O nosso cérebro, ele quer que a gente tenha rotinas para que a gente entre num piloto automático e ele gaste menos energia. Isso é da função do nosso cérebro. Então, é muito importante os pais entenderem que é importante ter rotina. Ter o horáriozinho combinado. Falar, olha, filho, você nesse momento você vai fazer isso aqui e resolve isso aqui. Na hora do almoço a gente vai estar junto, sabe? Independente, né, dos horários, mas estabelecendo rotinas, um lugarzinho para o menino sentar, para ficar ali fazendo atividade, porque eu imagino que as mães que têm crianças menores, né, na fase de alfabetização, está sendo ainda mais desafiador, porque as crianças elas não têm ainda esse manuseio, né, com o online. Então, para as mães, realmente tem sido desafiador. E o que eu digo para as mães, hoje, inclusive, eu estava conversando com uma, não se cobra. A gente, estamos todos na mesma tempestade. Está fazendo o seu melhor. Ah, o menino não está aprendendo. Eu falei, calma, não se cobra. Ele é novo e se esse ano não der, não tiver jeito, tem ano que vem, tem o outro ano e o outro. O que a gente precisa hoje, para 2020, é a gente passar esse ano com saúde, com vida. No ano que vem a gente resolve se vai ser alfabetizado. Mas as mães têm que parar de se cobrar também. Que eu sei que as mães, o desafio ali está sendo grande. Mas é a rotina e essa cobrança, essa autocobrança que precisa baixar. Quando a gente fala de rotina, assim, também tem uma rotina, cada um tem uma rotina. Você tem que criar uma rotina para a família. Porque senão eu crio minha rotina, a Karine cria a rotina dela e os meus filhos criam a rotina deles. E as rotinas acabam atrapalhando, entrando uma na outra. Assim, ela acaba a minha rotina para querer atrapalhar a rotina dela. Ela acaba a rotina dela, quer atrapalhar a minha, eu vou atrapalhar de outra criança. Então, assim, a rotina tem que ser da família. Ela tem que voltar a uma certa estrutura. Horário para acordar, horário para dormir, horário para estudar, horário para comer, horário de lazer. Então, assim, os horários eles têm que conciliar com a família toda. Porque senão não existe rotina. Se eu criar minha rotina sozinho, não vai ter rotina. Porque quando eu estou no meu horário, ela vai invadir o meu horário com alguma coisa que é necessário para ela. E não é que aquilo não seja importante, mas naquele momento a minha rotina era outra. Então a rotina tem que ser da família. Por isso que dá tão certo quando você está fora da quarentena, porque cada um tem a rotina e as rotinas se encaixaram.
E às vezes costuma assim, um filho vem te cobrar alguma coisa, o marido te cobrar alguma coisa, fala, agora não, agora eu estou no meu momento, daqui a pouco eu resolvo. Mas agora não tem como fazer isso, porque está todo mundo junto. Então a rotina tem que ser da família. E aí isso sim vai facilitar bastante a ficar mais leve essa carrega de suportar, né? Esse período aí, passando de uma forma melhor. É isso. Sim. E outra questão, gente, a gente tem aqui mais 8 minutinhos, tá? A relação do quanto é bom a gente expor os nossos sentimentos, principalmente com os adolescentes. Às vezes chega algum caso para a gente dentro dos ambientes familiares, que é o que também constitui essa relação muito forte, é que o meu filho adolescente ele não me dá espaço, ele não conversa comigo, né? Ele não me fala o que está acontecendo, é muito fechado, só fica dentro do quarto. Mas será que eu, como pai, principalmente como pai também, como mãe, eu exponho os meus sentimentos com os meus filhos, com os meus adolescentes? Porque às vezes a gente espera demais só deles, não é mesmo? Então, será que eu tenho feito isso? Eu tenho conversado com eles? Então, fica uma questão também, uma dica. Como é gratificante isso, Sidney? Quando você conta para o filho que você sente medo, que você sente tristeza, que tal coisa te fez chorar, é muito interessante, porque os pais, eles têm, nós pais, a gente, talvez por proteção, né, não querer contar para o filho das nossas fraquezas, mas não tem nada mais intenso do que você abrir o seu coração naquilo que parecia, na época, né, quando você sofreu, que foi ridículo, e você sentiu medo, e você chorou, e você sentiu dor. Um adolescente vai olhar para você e falar, nossa, mas você sofreu? Como se a gente não fosse possível. Mas a culpa disso é nossa, porque a gente que põe uma couraça de super-herói. A gente coloca uma couraça de super-herói. Quando a gente não divide, e não tem que dividir tudo, né? Assim, as nossas dores, só que um filho adolescente, ele já tem condição de entender o que a gente sofreu, como que a gente sente medo, sabe? Uma história muito interessante. Isso é muito, muito legal. Teve um dia que eu me abri com meu filho e falei assim, mas eu tenho medo. E ele ficou assustado. Mas como assim você tem medo? Não, mas eu tenho medo. Você tem medo de quê? Né? Aí nós vamos conversar sobre o medo. O medo ele é salutar. Né? Se for um medo real, ele é um medo salutar, é um medo que nos protege, que nos guarda. Se ele for um medo irreal, né, fantasioso, a gente tem que tratar ele. Mas a partir do momento que eu falei com ele que eu tinha medo, ele desarmou. Tipo assim, então eu também posso ter. Sim. Ficou mais leve para ele ter medo. Né? E a gente pode conversar sobre os medos que ele tem. Então isso faz uma diferença aí muito grande. Né? De repente falta isso. Falta de nós pais chegar e abrir o nosso coração. Abrir o coração. De chegar para um filho adolescente e falar assim, meu filho, o que você está sentindo? Por que você está assim? Não vai responder. É diferente falar, meu filho, vem aqui. Eu queria contar para você uma coisa que aconteceu na minha vida. Um dia, eu senti revolta. Contar uma história verdadeira. Sim. E aí ele vai olhar para você e falar, minha mãe também já sentiu isso. E aí a gente abre uma porta. E é relacionamento, né? É o dar e receber. A gente precisa dar primeiro. Receber. Isso. A gente tem 5 minutos. Nós temos 5 minutinhos. Eu vou abrir aqui agora para as nossas perguntas, tá? Do pessoal aí, que eu já vi que alguns escreveram algumas coisinhas. Eu vou ler aqui o da Grazi, que diz que realmente quando ela vai dormir, que a louça fica lavada, ela fica num estado de nervo. De fato, né, Karina? É um momento também para a gente entender que a rotina que eu tinha antes de deixar tudo certinho, tudo daquele momento, ela vai sofrer uma alteração. Que é o que você falou também da gente dar o braço a torcer e levantar a bandeira, calma, né? Se eu tenho que fazer, se você não fez aquilo antes, era obrigação de quem? Vamos conversar, expor os nossos sentimentos um pouquinho, né? Exatamente. A Cida, parabéns a todos os envolvidos, excelente tema e discussão. Parabéns a todos, em especial o Sidney, né? Porque hoje é o dia do pedagogo. Obrigado, Cida. É verdade. Sou grato aí por estar aqui.
Mando um abraço para a Karine, Adriana, cada live participo. Então eu vi isso aqui um pouquinho também do Jean, que disse em relação às notícias, às informações, que realmente ele também diminuiu. Eu acho que é um assunto que a gente pegou aí. Para finalizar, gente, eu queria deixar um conselho para vocês, uma mensagem. Gostaria que o Sérgio e a Karine também deixassem algo. Para mim, o que fica hoje, além dessas relações inteiras, para a gente melhorar, ter um ambiente saudável dentro de casa, é eu expor os meus sentimentos. Às vezes, infelizmente, a gente é condicionado a não falar que ama o próximo dentro do meu convívio familiar. Vocês já repararam o quanto que às vezes a gente se sente tímido ao dizer que ama uma pessoa do nosso convívio, meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha avó, os meus irmãos? Mas eu falo eu te amo para uma amiga, na rede social, no WhatsApp, e o eu te amo dentro do meu convívio familiar. Ele acontece? Então, a minha mensagem para vocês hoje é que vocês abracem quem está dentro de casa, que vocês digam eu te amo sim para eles, que vocês estejam ali disponíveis para eles também, para entender um pouco e ajude nesse gerenciamento das emoções. Nós não somos perfeitos, igual a Karine colocou muito bem junto com o Sérgio. Essas falhas vão acontecer. O que difere nisso convívio é a nossa compaixão para com o próximo. Então, deixa aí a palavrinha para vocês da mensagem de hoje, Karine e Sérgio. E assim, se eu pudesse dar um conselho, é que a gente observasse o tom da nossa voz, o ritmo da nossa voz e as palavras que a gente tem usado com aqueles que a gente ama. Porque a gente sabe escolher muito bem as palavras com os amigos, lá na rede social, a gente sabe escolher. Que a gente saiba também escolher mesmo, diminuindo o tom de voz, diminuindo a velocidade da nossa voz, que a gente vai começar a viver um momento com mais harmonia, embora na tempestade. E se eu pudesse dar, já dando o conselho, pense sempre no objetivo da sua fala, pense sempre no objetivo daquilo que você quer. Né? Se você quer que bote um lixo para fora, que você lave uma louça, e você já chega brigando, você não vai alcançar seu objetivo, você vai piorar. Então pense no objetivo, vai com foco no objetivo. Qual é o objetivo do que eu quero? E como eu vou lidar com isso da melhor forma possível. É isso. Gente, um grande prazer, gente. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço vocês demais por terem participado aqui com a gente. É uma gratidão imensa receber vocês aqui. Já tive a oportunidade de conhecer a Karine um pouquinho nas lives anteriores. Ao Sérgio agora. Sérgio, muito prazer. Espero rever vocês em breve aqui novamente com a gente. O pessoal está agradecendo. A Adriana colocou gratidão, Karine e Sérgio, casal maravilhoso, que muito nos ensina com carinho e simpatia. Eu acho que a mensagem fica gratidão a vocês. Gratidão Nós que a todos. É um prazer poder estar junto nesse instituto que a gente é tão apaixonado, assim. Que a gente guarda assim com amor muito profundo. Um grande prazer nosso, bom. Uma honra estar aqui. Beijo grande para todos, obrigado para todo mundo que estava aí, participou. Eu não consegui ler muita coisa não, mas eu vi várias palminhas, vários parabéns. Gostei demais. Sempre sou muito bem recebida aqui. Beijo grande, Sidney. E parabéns pelo seu gente. Dia, tá? Dia do pedagogo. Obrigado, gente. Parabéns para todos os pedagogos aí, profissionais de educação que tanto aí trabalham para transformar aí o nosso ensino, a nossa educação diariamente. Agradeço a todos vocês que estão participando aqui conosco. Toda quarta-feira nós temos lives com assuntos bem interessantes mesmo, dentro aí da convivência de vocês. Conheçam um pouquinho do nosso trabalho, acessem as nossas redes sociais, o nosso site do Instituto João 23, aqui o nosso Instagram também, seja um apoiador, um doador, e conheça um pouquinho aí de tudo que a gente tem para oferecer e para dar para vocês. Viu? Um grande abraço, cheio de carinho e de gratidão por todos vocês. Até breve e até quarta-feira que vem. Até. Tchau, gente. Tchau.